É fundamental, é essencial aprendermos sobre o Espírito Santo. O vídeo quer falar sobre ele é uma pessoa ou é uma coisa. Então, nós vemos na Bíblia que o Espírito ele tem características humanas, como ele chora, isso é uma pessoa, ele geme, ele envia, ele fala, ele revela, várias coisas que são ditas sobre nós, humanos, pessoas, que somos pessoas, que Deus também ele é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma energia, né? Muitos hoje, para ser politicamente correto, falam, seja o nome que você der, esse ser superior, alguns falam assim, outros falam, essa energia superior, né? O universo, não importa o nome que você dê, claro que importa o nome. Aliás, Deus ele é muito exigente com respeito ao nome dele, né? Ao respeito que nós temos que ter pelo nome dele. O terceiro mandamento até fala para não tomar o nome de Deus em vão, né? Porque isso é uma coisa muito especial, porque nome na palavra significa caráter, ok? Quando Moisés perguntou para Deus, Senhor, eu vou lá salvar o povo do Egito e eles vão perguntar qual é o seu nome. E Deus disse, meu nome é Eu Sou, né? Então, porque essa palavra, essa frase, Eu Sou, tem um significado muito profundo, mas não é o tema do vídeo. Então, temos sim que nos aprofundar no assunto do Espírito Santo. Algumas denominações religiosas falam mais sobre o Espírito Santo do que outras. De qualquer forma, eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo que o assunto do Espírito Santo ainda não foi examinado, apreciado da maneira como Deus quer, na dimensão que Deus quer. É um assunto maravilhoso que, é claro, ele não deve ficar só na teoria, deve ser examinado para que possamos saber como chegarmos a essa fonte poderosa que transforma as nossas vidas e que nos usa como instrumentos para disseminar, a divindade. Isso é muito sério, muito profundo. Então, o Espírito Santo, ele vem até nós especialmente para fazermos o trabalho missionário. Então, lá em Atos capítulo 1, Jesus diz assim, olha, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, o objetivo de receber o Espírito Santo não era ficar se esperneando, girando, que nem na macumba, né? Gira para lá, gira para cá, e dança, e rola no chão, e grita, etc. Isso tudo não é a obra do Espírito, isso é obra de um outro Espírito, né? Que também não é o nosso assunto aqui. Então, o Espírito Santo tem características humanas. Jesus, quando prometeu o Espírito Santo a nós, ele disse assim, eu vos enviarei um outro Consolador. Quando você vai ver no original, esse outro quer dizer assim, outro da mesma natureza, ou seja, uma natureza divina, da mesma natureza de Jesus. Agora, nós não podemos falar, como algumas pessoas dizem, não, esse outro é o mesmo, esse outro é o próprio Jesus. Ué, se é outro, não é o mesmo. Se fosse o mesmo, ele falaria, eu vou te enviar o mesmo, não é verdade? Agora, Deus não pode cobrar de nós se um dia ele falar assim, você estava errado, o Espírito Santo é uma força na pessoa, agora vocês vão se perder por isso. E tudo isso aí não passa de uma especulação baixa, fraca, medonha, ok? Então, mesmo que nós que acreditamos que o Espírito Santo seja uma pessoa e não uma coisa, mesmo que nós estivéssemos teoricamente errados, veja só, seria semelhante a isso. Vamos raciocinar de uma outra forma. O espírito de Satanás, a Bíblia fala assim, o espírito de Satanás, às vezes. O espírito de Satanás é uma outra pessoa ou é o próprio Satanás? É o próprio Satanás. O espírito de Satanás não é outra pessoa. É o próprio Satanás, ok? Agora, vamos supor que uma pessoa
adore o espírito de Satanás. Adore de adoração, tá? Não de gostar. Que ela busque o espírito de Satanás, que ela louve o espírito de Satanás. Então, como o espírito de Satanás não é uma pessoa, esse louvor então vai para Deus ou vai para o próprio diabo? Estão entendendo? Estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: se mesmo que o Espírito Santo não fosse uma pessoa, mas fosse o próprio Deus, assim como o Espírito de Satanás é o próprio Satanás, então quando nós estivéssemos adorando o Espírito de Deus, nós estaríamos adorando o próprio Deus. O próprio Deus. Veja, quando eu morei na Inglaterra, os ingleses me chamavam pelo sobrenome, como é comum para eles, e meu sobrenome é Cleto. E eles falavam Mr. Clito. Clito. E eu sabia que era eu. Eu não ficava, não é Clito, é Cleto. Eu ia explicar para eles, não, o Mr. Clito era eu mesmo, para as pessoas era eu mesmo. Então, Deus, ele não é um ser assim como alguns pintam, né? Se não falar Jesus em hebraico, ele não vai te ouvir. Tem gente que fala isso. E é interessante porque a vida dessas pessoas mostram que elas não são nem um pouco próximas de Deus, né? São pessoas arrogantes, são pessoas que não demonstram o Espírito de Cristo, são pessoas que não amam o próximo e que colocam esses pontos doutrinários acima de qualquer relacionamento, né? Então, muito cuidado com essa gente, ok? O Espírito Santo é sim uma pessoa, está claro isso na palavra, ok? Ele fala menos dele porque ele está realmente mostrando a Cristo e ao Pai. Seria como que você cobrasse as melhores fotos, dizem, são da revista da National Geographic, seria como você cobrasse um fotógrafo, ele mostrasse a savana africana com os leões, e aí você falava, mas como que você prova que você estava lá? Eu falava, mas eu bati a foto, eu não estou aí na foto, porque eu estava atrás da câmera, eu estava batendo a foto, né? Então, quando você assiste um filme, pode ser o filme mais maravilhoso, você não vê o cara atrás ali, né, da câmera, o cameraman, você não vê. Então, é a mesma coisa, o Espírito Santo, ele não aparece, por quê? Porque ele está mostrando Jesus para nós. Ele está batendo a foto ali de Cristo, ele está projetando Cristo para nós, ok? Agora, eu queria falar mais uma coisa nesse assunto, sobre a obra do Espírito, só um pouquinho aqui. Uma das obras do Espírito é nos lembrar daquilo que Jesus ensinou. E aquilo que Jesus ensinou está na Bíblia, não está no ar, não está na nuvem, hoje a gente diria, né? Na tecnologia. Não está na nuvem. Há pessoas que falam assim, eu aceito isso porque o Espírito me revelou. Mas isso é contrário à Bíblia. A Bíblia foi revelada pelo Espírito, então o Espírito está em contradição com ele mesmo, né? Então não dá, né? Não dá. Uma vez, eu acho que eu já até citei no canal, se eu citei, você já ouviu, me perdoe, tem gente que não ouviu, eu vou falar de novo. Uma vez eu estava conversando com um homem da Assembleia de Deus, eu estava com a Bíblia na mão, e eu não queria participar desse debate, eu fui obrigado, não vou falar aqui porque a história é longa, eu fui obrigado a participar do debate com esse homem, e eu falei assim, olha, mas a Bíblia fala claramente que nós não podemos comer carne de porco. Aí ele pegou e fez assim, encheu o peito, né, mudou até a postura física dele, e falou, a Bíblia, realmente a Bíblia condena a carne de porco. Ele falou, mas pelo Espírito nós entendemos que nós podemos comer. Então vocês estão vendo, né? Como é que pelo Espírito a gente entende? Pode comer. Então, o Espírito é contra a palavra. Cristo exaltou tanto a palavra. Cristo falou que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E como que a gente diz agora que, não, mas pelo Espírito a gente pode comer, né? Então, isso não faz o mínimo sentido, ok? Isso é apenas uma especulação humana. E, infelizmente, isso entristece o Espírito. Falar que ele falou determinada coisa quando ele não disse, né? Porque se a gente for seguir esse critério, vai ter gente falando assim, o Espírito me revelou que eu posso usar maconha, ou o Espírito me revelou, eu já vi isso, hein? Olha o que eu vou falar agora, eu já vi duas mulheres, irmãs, falarem assim, o Espírito nos revelou
que nós deveríamos abandonar nossos maridos, ficar com outros homens que fossem mais missionários, que nossos maridos são muito fraquinhos no trabalho missionário. Você acredita nisso? E elas fizeram isso mesmo. Largaram os maridos, casaram com outros homens. Então vocês vão vendo como pode chegar a mente humana, né? E aí uma delas ficou grávida e disse que ela estava grávida do Elias profético que viria antes da volta de Jesus, né? Então, a cabeça... A nossa imaginação não tem limites, né? Como diria Walt Disney, né? Então, Walt Disney falava assim, aquilo que você pensa, você pode criar, né? Então é mais ou menos isso. Você começa a criar fábulas, né? E aí aceita quem quer, né? Você sabe que se você fizer uma igreja aí, o Santo Unicórnio, você vai ter membros, tá? Não precisa ficar nem preocupado. Monta uma igreja bonitinha lá, cheia de unicórnios, e você vai ter membros. Malucos, mas vai ter membros, tá? Então, nós seguimos o Espírito Santo bíblico. É só assim que nós temos segurança. É só assim que nós andaremos na luz. Então, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Nós precisamos desse relacionamento. Ele não é opcional. Ele faz diferença em nossa vida. Se você pensar assim, olha, eu conheço vários religiosos que falam do Espírito Santo e faz isso de errado, aquilo de errado, então eles não levem isso como exemplo, eles não têm comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito leva a pessoa a ter experiências extraordinárias, ok? Então, eu encerro o vídeo aqui, outra hora eu quero falar mais sobre isso. Fique no nosso canal, assista a todos os vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like, colabore conosco, estamos precisando da ajuda de todos. Nós agradecemos também pela oração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.